As comparações, elas podem nos destruir. A comparação pode destruir sua motivação, ela pode destruir a sua autoestima, ela pode destruir a sua paixão pela modalidade. Não se compare, não faz bem se comparar. Não faz bem você se comparar com outra pessoa. Eu gosto de nadar com alguém do lado porque essa pessoa me puxa, tal. Legal, isso é ótimo. Treinar com alguém do lado, você se espelhar em alguém, isso é ótimo. Mas se comparar não é legal. Eu treino todo dia com o fulano, mas toda vez que eu vou para a prova, fulano me dá 2 minutos de diferença. Isso é uma comparação. Por que ele dá 2 minutos de diferença em você? Vamos ver o porquê. Não vamos comparar. Vamos analisar. A gente não tem que comparar, a gente tem que analisar. Como é que a gente pode melhorar na vida? Analisando. Como é que eu posso ser um profissional melhor? Analisando o mercado, analisando meus companheiros de trabalho, conversando com meus companheiros de trabalho, aprendendo, trazendo informação. Por que nós abrimos o canal Fábrica de Nadadores? Tem gente que fala assim, pô, Samir, você abre o jogo, cara. Você fica dando informação para o público. Esse é seu trabalho, você está fazendo isso de graça. Pessoal, vamos lá, né? Então o professor de faculdade não pode dar aula, porque ele está formando as pessoas. Não existe isso. Né? A informação ela é de graça. Os estudos, eles estão aí, qualquer um pode estudar. Né? Então, assim, informação é informação. Não me arrependo. Eu passo informação, tudo que eu sei, eu passo para vocês. E passo sem medo. Por quê? Porque não adianta comparar. Não adianta comparar. Eu confio no meu trabalho. Eu passo informações para vocês porque eu confio no meu trabalho. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e essa troca faz com que a gente cresça. Né? Então isso é muito importante. As comparações, elas não trazem nada. Comparação, sem você fazer uma análise, ela não agrega em nada. Tá? Então, assim, se a pessoa do seu lado faz o mesmo tempo que você e chega na prova, ela te ganha por algum motivo, qual é o motivo? Por que ela ganha você na prova? Pode ser vários motivos. Ela pode ter uma cabeça mais forte que a sua, porque ela não fica se comparando. Ela pode ter uma estratégia de prova melhor que a sua. Essa pessoa, ela pode no treino estar fazendo o mesmo tempo que você, só que ela tem uma técnica melhor que a sua. Essa pessoa, ela pode ter uma genética que favorece ela na questão de ter um VO2 melhor que o seu, de não ter um acúmulo de lactato, né? Então, estamos falando de fisiologia tão igual ao seu, né? Então, pessoal, não se compare. Porque o Michael Phelps nada assim. Pelo amor de Deus, como é que eu vou me comparar com o Michael Phelps? Michael Phelps é um no mundo. Não tem como comparar a técnica do Michael Phelps e falar eu quero nadar igual o Phelps, né? Um erro muito comum, erro não, um equívoco, né? Porque o pai não tem muita noção. É falar assim, o filho está com 7 anos, fala, olha, eu quero que meu filho seja um Gustavo Borges. Poxa, 7 anos de idade, quero que meu filho seja um Gustavo Borges. Todo mundo quer, né? Mas assim, Gustavo Borges é um, né? Michael Phelps é um. E pode ser que ele seja melhor que o Gustavo Borges, pode ser que você seja melhor. Mas assim, não se compare. Se você quer se comparar com alguém, então faça exatamente o que aquela pessoa faz. E isso nunca vai dar certo. Porque cada um de nós é um ser individual. Né? Nós somos seres individuais. Então, a pior coisa que tinha na minha infância era eu me comparar com os outros atletas. Isso me fazia mal. Toda vez que eu me comparava com os atletas, eu ia um degrau para baixo. Né? Eu vou contar uma história rápida para vocês. Acho que pouca gente sabe. Eu fui um bom nadador de piscina. Nas categorias de 9, 10, 11, 12 anos. Eu fiquei 4 anos sem perder nenhuma prova. Todas as provas que eu nadava, eu ganhava. As únicas provas que eu tinha prata e bronze eram as provas de revezamento, porque não dependia só de mim. As outras eu ganhava todas. Eu nadava crawl, ganhava, eu nadava costas, peito, borboleta, ganhava todas. E aquilo pra mim era demais, né? Porque eu falei, cara, eu sou o máximo, eu ganho tudo. E aí quando eu ia pros campeonatos, eu pegava o balizamento e eu olhava o recorde da prova. E aí meu técnico falou assim, cara,
você está olhando o recorde da prova? Eu falei, é. Ele falou, você não vai olhar o seu balizamento? Eu falei, não, eu quero bater o recorde da prova. Isso era, assim, eu era uma criança de 11, 12 anos. Eu estava numa fase de aprendizado, eu estava aprendendo sobre a vida, né? Isso eu não fazia por mal, pessoal. Não mesmo, tá? Juro que eu não fazia por mal. Eu sempre fui apaixonado por nadar. Mas como eu ganhava todas as provas, eu olhava o recorde porque eu falei, bom, eu vou ganhar essa prova, eu vou bater o recorde. E aí, quando eu não bati o recorde, era uma frustração enorme para mim. A primeira vez que eu não bati um recorde, que foi com 12 anos, eu fiquei extremamente frustrado. Aí meu técnico sentou comigo, e essa é a nossa função, né, de professor. Eu sou técnico, mas eu sou formado em educação física, então eu sou um professor, um formador, e por isso que eu passo informações para vocês. Meu técnico sentou comigo quando eu não bati o recorde e falou, cara, você sabe por que você não bateu o recorde? Porque eu mandei você passar o 100 para tal tempo e você passou forte. Você passou forte porque você quis acompanhar o atleta do lado. Eu, como técnico, ele falou para mim, né? Ele falando, eu como técnico, eu sabia que o rapaz do seu lado, ele ia passar junto com você, mas que ele ia morrer depois. Mas você me desobedeceu. Você passou forte, aí você quebrou e você não bateu o recorde. Eu deixei de bater o recorde porque eu me comparei com a pessoa do lado e não bati o recorde. Para mim, isso foi minha derrota. Na competição seguinte, que se a pessoa não tava, eu fui lá e bati o recorde paulista. Era 4,32, eu nadei 4,34 e depois eu nadei para 4,29, porque não tava. Por quê? Comparação, né? E aí, quando eu fui ficando mais velho, eu ganhava essas provas por quê? Eu fui descobrir isso depois, né? Porque eu tinha crescimento precoce. Então eu com 10 anos de idade, eu já tinha pelo na axila, né? Já tinha uma musculatura mais formada. Isso me tornava superior aos meus adversários. Eu tive crescimento precoce. Só que isso eu não comparava. Aí quando eu fiz 13 anos, 14 anos, que todas as crianças começaram a ter o mesmo desenvolvimento que o meu, eu comecei a tomar couro, pau atrás de pau. Eu era campeão paulista até o infantil. Depois no Juvenil 1, com 14 anos, eu fazia uma final, ficava entre os 8 no brasileiro, né? Eu fui campeão brasileiro e recordista brasileiro no infantil, 13 anos. Com 14 eu fazia final, com 15 eu não fazia nem final mais, com 16 eu não estava nem entre os 8 melhores do paulista, do estado, com 16 anos. E aí eu comecei a fazer a comparação certa, né? Então assim, eu comecei a não mais me comparar com os atletas. Eu comecei a pensar o seguinte, bom, agora nós estamos de igual para igual. O que eu preciso fazer para melhorar? E aí eu comecei a focar nos meus treinos, comecei a focar na minha alimentação, no meu sono, e aí eu desenvolvi. Então, moçada, comparações não é saudável. Não faça comparações com os seus adversários. E sim, faça uma análise do seu treino, da sua alimentação, do seu sono, da sua técnica e melhore por si. Melhore para você e não se compare.